Meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Mauro Sérgio na TV. E nesta edição nós teremos, além do quadro Direito e Cidadania com o Dr. Michel Soares, também uma clínica de olhos, a melhor de Porto Alegre, especialista em glaucoma. O doutor Carlos Stein estará conosco na edição de hoje, a partir de agora, na tua tela! E o nosso Mauro Sérgio na TV, edição de hoje, trazendo o nosso quadro Bem-Estar, Saúde, enfim, traz um assunto, uma matéria muito importante. Gente, não tem coisa pior, na minha avaliação, do que nós não falarmos, não ouvirmos, mas, sobretudo, não enxergarmos. Eu já brinquei de ceguinho dentro de casa, dentro da minha própria casa, que eu achava que andava com os olhos fechados, eu não consegui desenvolver, fazer absolutamente nada. O nosso Viva Bem de hoje traz uma das clínicas mais renomadas, mais bem preparada e disposta a resolver o seu problema dos seus olhinhos, os problemas dos seus olhinhos, tá bom? Eu falo da CEOP. CEOP. O que quer dizer CEOP, Dr. Carlos Stein? Stein é alemão. Seja bem-vindo ao nosso Mauro Sérgio na TV. Muito obrigado. Dr. Carlos, nos fale sobre, primeiro, a CEOP. O que quer dizer CEOP? CEOP a sigla em si é um conceito que a gente montou de uma clínica oftalmológica, onde a sigla ela representa um centro de oftalmologia personalizado. Por que essa palavra personalizado? Porque a nossa ideia é realmente acolher o paciente de forma única, tá? Personalizando o tratamento e individualizando o tratamento dentro desse vasto conhecimento médico que se tem hoje para aquele indivíduo, para aquele paciente, tratando ele como um único, de acordo com toda a nossa capacidade de diagnóstico e tratamento médico. Doutor Carlos, a gente sabe aonde a gente peca profissionalmente no cotidiano, né? No nosso trabalho, as nossas atividades, e é onde a gente faz a diferença. Pelas informações que eu tenho através das redes sociais, pelo que eu já li a respeito do seu trabalho, em especial da sua clínica, né, que está em nova sede, novo lugar, muito bonito, e é por isso que nós estamos aqui, ao contrário, estaríamos no estúdio. Aonde é que o senhor acredita que, como profissional e enquanto clínica, precisa melhorar e depois, onde é que a clínica e que o CEOP faz a diferença, doutor Carlos? Quanto a melhorar, eu acho que isso é uma constante. Assim, acho que qualquer profissional, né, que gosta do que faz, exerce o que faz com carinho, com amor, com dedicação, deve ter um olhar crítico sobre o seu próprio trabalho. A gente estava conversando disso um pouquinho fora do ar, a respeito disso, que tu me comentou, da tua autocrítica, e a gente também costuma fazer bastante isso. Assim. Eu acho que uma coisa importante da nossa área, a gente tem que ter uma autocrítica própria em relação a melhorias das nossas condutas médicas, mas um balizador, algo que é extremamente importante especificamente para a nossa área, é a gente sempre estar abalizado com conhecimento científico. A gente não pode em nenhum momento, por algum achismo individual, querer mudar alguma conduta sem um embasamento científico adequado. Então, sendo um pouco mais objetivo em relação a essa tua pergunta, a gente tem que sim fazer uma autocrítica em relação ao nosso trabalho, discutindo casos e uma extensiva formação médica e científica, isso lendo artigos, congressos, e esse eu acho que é um grande diferencial que a gente tem aqui no CEOP, onde a gente conta com uma estrutura diagnóstica muito importante na área da oftalmologia, tanto nas subespecialidades como uma abordagem um pouco mais geral. Não é só o paciente vir aqui e fazer um óculos, o óculos é um pedaço do exame oftalmológico. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que cada vez divulgar mais, porque existem doenças do olho para abranger aquele paciente como um todo, de acordo com esse conhecimento científico, mas ao mesmo tempo tratar ele como indivíduo único. Por falar em especialidade, Dr. Carlos Stein,
Bom, eu agora na condição de idoso, semana passada eu completei 60. Caso eu esqueça o seu nome, o senhor me perdoe. Mas assim, doutor, o senhor é especialista em glaucoma. Sim. Nos fale dessa especialidade e o seu tratamento, né, para essa doença, e hoje em dia o glaucoma ele é um problema que atinge muita gente. Como é que é o tratamento, como é que é o atendimento, qual é a sua orientação em relação a essa área, especificamente ao glaucoma, a sua especialidade? Tá. A gente tem que entender a patologia hoje de glaucoma como uma doença, entrando um pouquinho mais em relação a termo técnico, uma neuropatia óptica. Assim. É uma doença que afeta o nervo óptico, que é o nervo que conduz esse estímulo de luz, esse estímulo visual até o nosso cérebro. Uma vez lesionado, uma vez atingido, o glaucoma é uma patologia que não tem cura e não tem reversão do que ele lesionou. Então, é extremamente importante isso. E outro aspecto que é muito importante, que na maioria dos casos, salvo algumas exceções, que não cabe aqui a gente entrar numa parte muito técnica, o glaucoma é assintomático. Então, assim... Ou seja, pessoas que de repente não tem nenhum sintoma, nem sabe que tem e é vítima do glaucoma, é isso? É exatamente isso. E, inclusive, a pessoa pode enxergar muito bem e ter glaucoma, inclusive até glaucoma extremamente um grau muito avançado. O principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Então, voltando, a parte da avaliação oftalmológica, da consulta com o oculista, com o oftalmologista, tem que incluir, obviamente, óculos, enfim, mas tem outras avaliações que são importantes, como olhar o fundo de olho e a medida da pressão intraocular. Isso é extremamente importante. É só assim que a gente detecta um fator de risco. Existem outros fatores de risco que são associados ao maior risco de desenvolvimento do glaucoma. Idade acima de 40 anos, então uma pessoa extremamente jovem, 40 anos hoje. Sim, é uma pessoa extremamente jovem. Pessoas que têm alguma doença vascular também, como diabetes, hipertensão arterial, que é muito incidente. A raça negra é um fator de risco. Opa. É mais comum glaucoma primário de ângulo aberto em pacientes com a raça negra, então por si só é um fator de risco. Familiares que têm algum histórico também é fator de risco. Alta miopia. Então todas essas pessoas que têm algum fator de risco, os fatores de risco são extremamente simples, sim, é muito comum, sim. A gente não está falando de sim. nada muito específico, deve incluir na sua avaliação oftalmológica que o médico veja a pressão intraocular e veja o fundo de olho, em geral também, porque a gente começa a entrar numa incidência falando de um fator de risco específico, acima de 40 anos. As pessoas começam a precisar do famoso óculos para perto, né, próximo aos 40 anos ou após sim, isso, sim. E a gente já tem que avaliar a questão em relação ao glaucoma, que é extremamente importante. Doutor Carlos, eu quero lhe fazer algumas perguntas, se alguma o senhor considerá-la idiota, pode me dizer, por favor. Não, de forma alguma. Esse programa sou eu que pago as contas, então a gente pode errar. O senhor falou que é uma doença, que a glaucoma, o glaucoma ou a glaucoma? O glaucoma. O glaucoma é uma doença assintomática. Mesmo que o senhor tenha feito esta afirmação, existe algum sintoma, por menor que seja ou não? Normalmente não, salvo algumas exceções de alguns casos muito específicos. Mas em outras palavras, ela é uma doença silenciosa, então? Absolutamente silenciosa. Certo. Quem vai dar o diagnóstico sim. de glaucoma vai ser o seu médico, né, o seu oftalmologista, sim. que vai fazer a avaliação no consultório, tá, e vai investigar. Existem glaucomas, pessoas que têm suspeita, sim. se faz uma investigação diagnóstica e pode não dar positivo. Sim, mas essa suspeição é detectada pelo profissional. Pelo profissional. Pelo oculista. E com relação à faixa etária, o senhor falou insistentemente acima dos 40 anos, significa que alguém com menos de 40 anos não deva se preocupar? Não, é muito menos infrequente, é muito menos comum abaixo dos 40 anos, mas a gente tem casos, por exemplo, de glaucoma congênito, onde o nenenzinho já nasce com a patologia, normalmente são casos extremamente severos, associado à cegueira mesmo. Existe glaucoma juvenil em crianças, em adolescentes. O detalhe é que a incidência aí é muito menor, mas que não seja possível ter. Quais são os principais problemas, as principais preocupações que as pessoas devem ter
falo de maneira genérica, de maneira geral, em relação à visão nos dias atuais, doutor. Eu digo nos dias atuais porque nós somos vítimas de tudo que diz respeito contra a nossa visão, contra os olhos. As pessoas ficam muitas horas na frente do computador, na luz forte, no trânsito poluído, tem uma série de questões aí. O óculos, quando se tira, vai limpar aquela sujeira toda. Quem não usa óculos entraria nos olhos. Então, quais são as preocupações que as pessoas devem ter hoje em dia em relação à visão, em relação aos olhos, e quais são as principais enfermidades, quais são as principais doenças que as pessoas devem ter cuidado em relação à sua visão? Eu acho que hoje tu acabou pautando a minha própria resposta. Eu acho que assim, o que mudou muito hoje é o uso absurdamente excessivo que a gente tem, a nossa dependência, né, de computador, tablets e celular. Então, assim, isso mudou como a gente, inclusive, avalia os nossos pacientes em relação à oftalmologia de alguns anos atrás. Então, é extremamente importante que qualquer pessoa que tenha uma exposição prolongada a qualquer um desses fatores, principalmente o celular, que é uma coisa quase que fazendo parte da gente hoje. De cada 10 pessoas, 9 estão grudadas no celular. Exatamente isso. Né? As crianças, de forma muito enfática, e o computador também façam avaliações oftalmológicas com alguma frequência. A gente recomenda que pelo menos se faça uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez ao ano. Certo. Nas crianças? Das crianças que quem tem alguma exposição maior ao uso do próprio computador. Praticamente todo mundo. É verdade. A questão de poluição, também extremamente importante, o uso de alguma lágrima artificial ou não. O médico vai conseguir avaliar e saber se é adequado o uso um pouco mais frequente ou não. Mas o que está pautando e está mudando muito é a nossa exposição ao uso cada vez maior e uma dependência que a humanidade está tendo em relação a celular e computador. Eu quero lhe perguntar e eu quero alertar a minha produção que essa é uma matéria dupla hoje, só para a minha produção não ficar preocupada com o tempo. Doutor, eu quero lhe perguntar o seguinte, se alguém vai ficar bravo comigo ou não, eu não estou muito preocupado porque eu estou baseado em fatos, na verdade, no mínimo, entra a moral e o aspecto legal também na pergunta que eu vou fazer ao doutor. O senhor responda como quiser. Claro. Particularmente, eu entendo por leitura, por pesquisa, por busca e até pela lógica, que aqueles óculos vendidos nas ruas, sejam óculos de sol ou de sombra, como queiro, e principalmente os óculos chamados, entre aspas, de grau, né, vendidos pelos camelôs nas ruas, é uma agressão violenta o seu uso. Estou certo ou estou errado, doutor? Sim, eu acho que tu está completamente sem orientação correto. Nenhuma? Sem orientação nenhuma. A pessoa pode eventualmente colocar aquilo ali, eu vou chamar de aquilo ali, ou aquele óculos, enfim, e eventualmente melhorar para perto, principalmente. Melhorar, né? Tem que se entender que existe um grau exato para cada pessoa usar. Sim. Ele pode estar usando uma lupa para ler e não um óculos para ler. Sim. Isso traz consequências sérias e pode mascarar possíveis doenças do fundo de olho que essa pessoa tenha e que vai descobrir algum tempo depois, quando os sintomas ficarem mais evidentes ou piorar, e pode ter sido tarde demais. Talvez o diagnóstico, na época, em vez de comprar aquele óculos, que momentaneamente seria um pouco mais barato, fazer uma consulta com um médico de forma adequada, ele poderia prevenir, inclusive, uma patologia, uma doença que pode aparecer depois. Mas pior do que isso, assim, o que acontece, eu acho que hoje, e abordando um assunto que tu pautou agora também, está acontecendo hoje assim, uma exposição muito rápida, uma maneira muito rápida, muito imediatista de fazer algumas avaliações. Existe, não são todas, de forma clara, existem muitas óticas sérias e corretas no mercado, mas existem muitas que para pautar, para induzir uma venda rápida, induzem aquele cliente a uma avaliação na própria loja, na própria ótica, né, para comprar o óculos. Assim, isso realmente não pode acontecer. O vínculo disso é um vínculo meramente comercial, para ser induzido à venda. Ou seja, em outras palavras, o técnico ótico não é uma pessoa habilitada, diga-se de passagem, pode até se achar qualificado, mas ele não é habilitado para fazer uma avaliação ótica, né? Chama de refração. Certo. Então, isso é um pedaço do nosso exame oftalmológico. O exame inclui, né, medida de pressão, fundo de olho, então tem uma imensa gama de avaliações, que não são só essas, é claro, não vou ficar entrando tecnicamente em cada uma delas, a gente vai ficar a tarde inteira aqui falando disso, mas a gente tem que fazer uma avaliação completa oftalmológica,
Porque tem várias patologias associadas. A gente tem patologias neurológicas que se manifestam no fundo de olho. Enfim, não é só grau de óculos. Isso é... eu acho que principais. a gente pode falar em catarata, tá? Que na verdade consiste em uma diminuição da acuidade visual, ou seja, diminuição da capacidade dessa pessoa começar a enxergar cada vez mais embaçado. Sim. É feita uma avaliação, detectado se é ou não catarata, enfim, se só se troca o óculos, se não for, se faz uma cirurgia, porque a catarata, a solução é cirúrgica. Tá? Tem que retirar a catarata. Cirurgia simples. A gente tem o próprio glaucoma, que como eu disse é uma doença basicamente assintomática, mas que tem que ser avaliada. Raros casos, quando o glaucoma é muito avançado, a pessoa tem uma restrição de campo, começa a enxergar como se fosse por um tubo, mas isso já seria um caso extremamente avançado, então tem que ser avaliado. E todas as doenças vasculares associadas à retina. E aí a gente vai entrar na área de diabetes. Dr. Carlos Stein, o que eu não lhe perguntei que o senhor julga interessante, fundamental esclarecer? Aquelas pessoas que estão lá no outro lado da tela ali assistindo. Que cada vez mais a gente vê pacientes que eventualmente chegam a nós, eu como subespecialista então na área de glaucoma, com casos extremamente graves e avançados, que poderiam ter um curso melhor. E eu estou falando da minha patologia, porque glaucoma é uma doença que cega e não tem cura, é irreversível. A gente tem controle, mas a gente não tem cura, é uma doença que não tem cura. Que lá, anos atrás, quando fizeram aquela avaliação, talvez aquele óculos que comprou na rua, talvez aquela avaliação mais rápida, que foi feita na ótica, por alguém que não é médico ou oftalmologista, está pagando um preço muito caro. E não raras vezes... Eu tenho pacientes... Esse preço, de repente, pode ser uma cegueira. Esse preço, no meu caso, no caso de glaucoma, quando chega para mim, é uma cegueira. Olha aqui, ó, você comprou um óculos na rua, fez uma avaliação com alguém errado, isso aí pode te causar o custo da tua visão, ou seja, a cegueira. Vai no profissional. Arruma um dinheirinho emprestado com um amigo, com um cunhado, com a cunhada, com a sogra, não interessa. E consulta um profissional qualificado, habilitado para isso. Não entrega a tua visão, que é importante a qualquer um, muito menos, desculpa, né, a um camelô na rua que não conhece nada de visão. É isso, doutor? É isso, acho que é. Bom, doutor Carlos Stein, o que a sua clínica, repita aqui por gentileza, porque como eu disse, estou idoso, né, já esqueci o nome da clínica. Primeiro, repita o nome da clínica e o que a sua clínica não atende em termos na área de visão. O nome da clínica é CEOP, tá? É o Centro de Oftalmologia Personalizado. Ótimo. A gente atende as áreas, especificamente a oftalmologia geral como um todo. A gente tem foco nas áreas de glaucoma, que sou eu responsável. A gente tem um profissional que é o colega, inclusive, responsável pelo setor, que atua também na própria Santa Casa de Porto Alegre, na parte de catarata e córnea refrativa, que é o meu sócio, que é o Dr. Felipe. A esposa dele, que é minha sócia, também é vinculada ao ensino da própria Santa Casa, que tem a subespecialidade de retina. Então a gente tem uma complementação bastante... Um grupo qualificado. E cada um na sua área. Assim, porque o conhecimento hoje é tão amplo que eu não vou saber tudo que alguém da sub-área sabe. Te agradeço. E eu acho que a mensagem final é para o teu público, assim, voltando de novo àquilo que eu estava comentando antes. Faça uma avaliação com um profissional qualificado. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com o nosso quadro, um dos mais solicitados no nosso Mauro Sérgio na TV, Direito e Cidadania. Quem de nós no cotidiano não é aviltado nos seus direitos? É ou não é? Tem gente que paga suas contas e permanece no SPC, no Serasa. É na Serasa ou no Serasa? Doutor Michel Soares, nosso advogado do Mauro Sérgio, advogado do povo aqui no Mauro Sérgio na TV. É a pessoa que compra, deveu um tempo, foi lá, pagou, entrou no SPC, foi lá, pagou e permanece o nome no SPC. O que dá para fazer, doutor Michel? Mauro Sérgio, isso aí é muito comum, né? Hoje é extremamente comum. O que gera a questão do dano moral no SPC e Serasa com a inclusão do nome
nos cadastros negativos desses órgãos de restrição de crédito. É tanto a inclusão do nome como a manutenção do nome nesses cadastros. Então, o telespectador que está nessa situação ou que tem um parente nessa situação, fique atento, não só à questão da inclusão indevida ou devida, mas a manutenção desse nome nessa restrição gera o que nós chamamos de dano moral na justiça, Mauro Sérgio. Dano moral na justiça. O senhor pode... Algum caso que o senhor lembre, doutor Michel, que tenha passado aí pela consultoria Michel Soares, de dano moral nessas situações, ou desses casos? O que o senhor pode exemplificar para nós? Uma pessoa pode faturar um bom dinheiro numa ação dessas, né? Mauro Sérgio, exemplos são vários, Mauro Sérgio. Basta procurar, nas questões de jurisprudência no site, botar inclusão indevida, manutenção indevida nos cadastros SPC e Serasa. Vai ter inúmeros julgados, porque isso é muito comum. E as empresas, as grandes empresas ainda não aprenderam, porque assim, eles são uma bagunça, uma desorganização administrativa muito grande, onde quem é punido? Quem é que sofre o dano? O consumidor. A parte mais frágil da relação de consumo, ela é prejudicada e aí acaba pagando pela ingerência e má administração dos grandes empresários, das grandes empresas, dos grandes comerciários. O que ocorre? O que pode fazer? O que esse nosso telespectador pode fazer quando se defrontar com uma situação dessa? Procurar seus direitos. O que é procurar seus direitos? Procurar um profissional da área, um advogado, para ingressar e nele o profissional, o técnico poder esmiuçar a situação, elaborar, concatenar todas as questões que aconteceram e poder aí na justiça buscar um dano moral. O que é o dano moral? O dano moral é a indenização pecuniária, a indenização monetária pelo dano que foi causado por esse empresário. Em caráter punitivo e pedagógico, a justiça concede ao prejudicado, ao cliente, ao consumidor que teve seu nome indevidamente colocado na SPC e Serasa ou manutenção desse nome nos cadastros de registro do sistema de SPC e Serasa, uma indenização por dano moral. Ela varia, Mauro Sérgio, de 3 até 7 salários mínimos. Então, o que precisa? O consumidor basta reunir uma documentação bem simples. Paguei a conta, então traga junto, tenha em mãos o boleto pago, o carnê pago, a conta que você pagou, que indevidamente foi colocada ou mantida nos cadastros do SPC e Serasa. Vá até uma agência do SPC e Serasa, pegue um comprovante atualizado e, de posse desses 2 documentos, você pode ingressar em juízo, buscando aí, requerendo uma indenização pecuniária pelo esse dano que causou. Porque, Mauro Sérgio, o que é hoje a questão do dano, a inclusão indevida no SPC e Serasa? O que significa isso? É crédito, Mauro Sérgio. O que tutela? O que vem tutelar essa questão do CDC, o Código de Defesa do Consumidor? Ele está tutelando o crédito, ele está protegendo o crédito do consumidor, porque com o crédito você faz tudo. Bom, junta a documentação de que foi paga a conta, junta a documentação lá no SPC e ou Serasa, o comprovante de que você efetivamente está com o seu nome numa dessas instituições, junta essa documentação e procura um advogado da sua confiança. E quando eu falo de um advogado da sua, da minha, da nossa confiança, eu falo na consultoria Michel Soares. Nome, endereço, telefone, site, tudo aí na tua tela. Mas, doutor Michel, mais uma vez, aquilo que eventualmente eu não tenha perguntado, por gentileza, 15 segundos para nós encerrarmos o nosso bate-papo. Alguém não está nos assistindo, o telefone do doutor Michel estava tocando aí, né? Mas tudo bem, doutor Michel, é sinal que alguém está procurando o doutor Michel. O que o senhor gostaria de acrescentar, doutor Michel? 15 segundinhos aí para nós encerrar o nosso bate-papo de hoje. Claro, Mauro Sérgio, fique atento sempre ao programa do Mauro Sérgio com dicas importantíssimas de seus direitos. E questão do programa hoje, a relação do programa hoje é bem simples, Mauro Sérgio, é uma ação fácil de fazer, uma busca de direito muito bem clara. O que você precisa? É uma ação que tramita nos juizados especiais. Hoje estamos falando bastante da questão dos juizados, então isso é uma ação típica de juizado especial. Ingressou, reuniu a documentação que o Mauro Sérgio acabou de mencionar, você pode ingressar em juízo, uma ação rápida, talvez há casos que na primeira audiência se consegue resolver. Uma audiência de conciliação se resolve na primeira questão, na primeira oportunidade que vai sentar junto com quem lhe causou o dano e já sai ali com a sua indenização, o seu nome limpo, né, e tendo aí todo o direito que lhe é assistido, Mauro. E poderá tocar a vida direitinho. O maior patrimônio, ainda mais de nós, pobres, é o nome limpo. Doutor Michel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Mauro Sérgio na TV com Direito e Cidadania. Sempre um prazer, Mauro Sérgio, e até a próxima.
Então tá, encerramos mais um quadro do Direito com o nosso doutor Michel Soares, advogado previdenciário. Até a nossa próxima edição. Pronto, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um Mauro Sérgio na TV, não sem antes saudar os nossos tradicionalistas, os nossos gaúchos e gaúchas de todos os costados deste Rio Grande do Sul. Afinal de contas, estamos em plena Semana Farroupilha. Muita gente fala em tradição sem mesmo saber do que se trata. Tradição não é o que pensam certos gaúchos largados que usam bota e bombacha e um tirador todo floreado, colorado no pescoço e um 30 de pendurado, mas sobre os feitos da raça sempre andam mal informado. Para ser gaúcho, tens que fazer o que eu faço, montar em qualquer bagual e não errar pialo de laço. É só uma brincadeira com vocês no encerramento, porque hoje eu quero falar também de delícia. O que é delícia? Confeitaria Delícia. Anota esse telefone, 33 15 48 88, na Professor Carvalho de Freitas, no bairro Teresópolis. Eu estou falando da Confeitaria Delícia, que esteve conosco na nossa festa de 60 anos e na edição passada a gente não agradeceu. Muito obrigado aos amigos e amigas aí da Confeitaria Delícia, no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Melhor qualidade em bolo, melhor qualidade em salgadinhos e por aí vai, eu falei, Confeitaria Delícia. Até a nossa próxima edição. Muito obrigado, tchau! Assista Mauro Sérgio na TV. Sábados, segundas e quartas-feiras, 19h30. Terça-feira, 6h30 da manhã. Quinta, às 21h30. E sexta-feira, 12h30. Canal 6 da NET Porto Alegre, Grande Sul TV. Também disponível no YouTube, 24 horas. Eu falei, Mauro Sérgio na TV.